Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a ver, agora que a gente já viu, relembrou um pouco dos conteúdos, né, de números reais, funções elementares, a gente vai começar a ver, de fato, o assunto da disciplina de cálculo diferencial. Então vamos ver limites e propriedades, onde eu vou focar na noção intuitiva de limite e finalizar, como eu falei, com as propriedades, tá? Antes de iniciar, só para situar vocês, o cálculo diferencial e integral, ele surgiu a partir dos estudos independentes de Newton, de Isaac Newton, e de Leibniz, mais ou menos no século XVII. E o foco era resolver dois problemas. O primeiro, o de encontrar reta tangente, em que você tinha uma função f, vou desenhar aqui o gráfico. Então, o problema é, dado uma função contínua, né, cujo gráfico é esse aqui em vermelho, y igual a f de x, a gente quer determinar no ponto A, f de A, uma reta, que é essa aqui de verde, tangente a esse gráfico. De modo que, pertinho desse ponto A, essa reta tangente, ela aproxima bem a função. Então, o nosso foco aqui, quando a gente for falar de derivada, vai ser obter coisas dessa forma. E a gente vai ver que isso está intimamente relacionado com taxa de variação. Então, no dia a dia, isso tem uma aplicabilidade importante para a gente. E o outro problema é o problema da área. Então, se você tem uma função contínua f no intervalo AB, a ideia aqui era determinar a área dessa região aqui rachurada em verde, que é delimitada pelo gráfico da função f e pelo eixo x. Então, esses são os dois grandes problemas que motivaram esses estudos de modo independente, tá? Eles desenvolveram de modo independente, Newton e Leibniz, o cálculo diferencial e integral. Então, aqui a gente tem derivada nesse problema da reta tangente e no problema da área é a integral, né? E o teorema fundamental do cálculo, ele vem para unir esses dois conceitos. Esses dois conceitos importantes em comum têm a necessidade da ferramenta de limite, né? Calcular limites. Como o foco vai ser aqui reta tangente, eu só vou dar uma motivada de como a ideia de limite, a ideia intuitiva, entra nessa construção, tá? E como eu falei anteriormente, essa construção, apesar de bastante geométrica, ela está intimamente relacionada com taxa de variação de custo de algum produto, taxa de variação de um crescimento de população, velocidade, que vocês estão mais, lembram mais um pouco lá do ensino médio, né? Então, vamos só focar um pouquinho nesse problema. Se eu tenho aqui, né, o gráfico de uma função, mais para frente a gente vai fazer algumas exigências, mas enfim. E eu considero aqui, né, a função f e o ponto A, f de A. E meu objetivo é obter essa reta aqui tangente, né, a reta que toca esse gráfico em apenas nesse ponto, a f de A. Então, se eu pego aqui um outro ponto, que eu vou considerar uma coordenada variável x, f de x, eu sei que a reta que liga esses dois pontos, a reta secante, ela vai ter coordenadas, né? Ela vai ter inclinação, que eu vou chamar de m aqui, f de x, lá o vídeo de função afim vocês viram, né? Sobre x menos a. A variação da f sobre a variação do x, né? Das abscissas aqui. Bom, a ideia de construção de reta tangente, ela surge fazendo você aproximar, o x poderia estar desse lado também, do lado esquerdo, aproximar esse x desse A. Então, ao passo que eu vou aproximando, eu vou construindo, se eu pegar aqui, ó, esse ponto x, f de x aqui, um pouquinho mais próximo. Essa reta aqui em laranja, ela já está se aproximando mais da reta que eu quero, que é essa reta
que tangencia a curva. Então, a inclinação dessa reta em verde, que é a reta tangente, que eu vou chamar M de T, ela vai ser dada por f de x menos f de a sobre x menos a, mas fazendo esse x se tornar cada vez mais próximo do a. Como eu falei antes, eu poderia pegar o ponto x, f de x aqui também do lado esquerdo, né? Então, eu vou fazendo o x se aproximar do a o tanto quanto eu queira. Fazer isso é intuitivamente calcular o limite quando x tende a A. Então, esse símbolo, ele significa que eu estou tomando x cada vez mais próximo do A, certo? Aqui a gente vai revisitar esse conceito quando a gente for falar de derivada, e eu vou fazer um vídeo com muito mais detalhe, mas é só para dar uma motivada do porquê que a gente está estudando o conceito de limite. Então, para a gente entender essa construção, primeiramente a gente vai ter que entender essa ferramenta que é o cálculo de limite. Então, para isso, vamos voltar um pouquinho para aquele exemplo do vídeo de funções racionais em que eu fiz o gráfico dessa função aqui, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, tá? Então, a gente percebeu inicialmente, a primeira coisa que a gente notava era que o domínio dessa função eram os valores de x reais com x diferente de 3. Porque, por se tratar de uma função racional, o denominador tinha que ser diferente de zero, consequentemente, o x tinha que ser diferente de 3. Então, a função ela não estava definida em x igual a 3. A gente fez algumas manipulações nessa expressão aqui da função racional e chegou que para valores diferentes de 3, essa expressão aqui, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, ela era igual a x mais 3. Então, exceto nesse ponto, as funções x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 e a função x mais 3, elas são iguais. Então, o gráfico da função f era dado por isso aqui. Então, a gente tem que no 3 ela não está definida, então eu vou ter um buraquinho aqui, né, no gráfico. Eu sei que quando x é igual a zero, aqui na expressão vai dar menos 9 sobre menos 3. Então, dá 3, significa que ela corta, o gráfico corta o eixo y nesse ponto. E eu sei que para isso aqui dar zero, o x tem que ser aqui menos 3, né? Então, corto o eixo x nesse ponto. Beleza. O comportamento é bem parecido com x mais 3. Como essa função não está definida em x igual a 3, convém a gente tentar ver o que acontece pertinho desse ponto. Ou seja, convém a gente se perguntar quanto é que dá o limite quando x tende a 3 da função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Como nesse caso, para valores diferentes de 3, né, para valores próximos de 3, mas não igual a 3, a função x ao quadrado menos 9 se comporta como a função x mais 3, a gente pode conjecturar que isso aqui vai dar 6, né, que é 3 mais 3. A gente observa também aqui nesse gráfico, né? Se você for olhar esse ponto que estaria associado aqui, né, seria o 6. Quando eu faço... Deixa eu colocar aqui uma calculadora para vocês irem vendo. Pronto, então vamos colocar alguns valores só para a gente ter uma noção, né? Se eu faço 2 ao quadrado, menos 9, dividido por x menos 3, que no caso vai ficar 2 menos 3, né? Estou substituindo por 2. Isso tudo vai dar 5. Se eu faço o mesmo para 2,5, né? Vai ficar 2,5 ao quadrado menos 9
dividido por 2,5 menos 3. Já dá 5,5. Vou substituir isso aqui por 2,8. No lugar de 2,5, 2,8. Dá 5,8. Se a gente considerar agora 2,9, 5,9. Então, a gente está percebendo que, ao passo que a gente vai aproximando o x aqui, ó, do 3, o f vai se aproximando de 6, como a gente consegue observar aqui no gráfico. Apesar da função não estar definida no 3, para valores próximos de 3, pegando aqui valores próximos, mas menores do que 3, esse comportamento está acontecendo. E vamos ver aqui no caso em que eu pego valores maiores, né? Se eu pego x igual a 4, que é um valor em que a função está definida. Calma aí que aqui eu baguncei, é menos. Vai dar 7, ó. Se eu pego x igual a 3,5, dá 6,5. 3,2. Lembrando que isso aqui são noções intuitivas, tá bom? 3,1. Cada vez mais. Eu sempre posso considerar valores sempre mais pertinho, né? 6,1. Eu vou pegar 6,01. 3,01, né? Então, dá 6,01 também. Então, mesma coisa, quando eu estou aproximando aqui para valores maiores do que 3, estou aproximando cada vez mais do que 3, os valores de f vão se aproximando de 6. Então, a gente conjectura que esse limite, como eu tinha falado antes, esse limite aqui dá 6, tá? Percebam uma observação que esse valor desse limite, ele não depende do valor da função no ponto. Então, se eu estou com o comportamento dessa função aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, a gente viu agora há pouco que o gráfico dela é uma coisa assim, né? Peraí que deu errado. Que é uma coisa assim, aberto aqui no 3 e aí vai. Se eu definisse uma função por partes, né? Uma função definida por partes é que tem mais de uma lei de formação. Se eu definir uma função por partes, de modo que para x diferente de 3, ela se comporta como essa função que a gente tem anteriormente. E para x igual a 3, ela dá 1. Então, vamos supor que aqui é o 6, né? Que a gente tinha antes, e aqui é 1. Então, no ponto 3, ela está associada a 1. Seria esse pontinho aqui em vermelho. Quando eu for olhar o limite, até desse modo intuitivo, a gente vai chegando próximo aqui do 3, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Se eu faço isso, o valor da f, quando eu vou me aproximando, ele continua se aproximando de 6. Ele continua aqui nesse gráfico em vermelho. O desenho ficou mais cheio do que o que eu gostaria. Deixa eu apagar aqui. Ó. Em cima do gráfico, quando eu vou me aproximando do ponto 3, os pontos em azul vão se aproximando do ponto 6. Eles não vão se aproximar aqui do 1, certo? Então, o valor do limite aqui, a gente tem aqui o limite, quando x tende a 3 dessa f. A gente conjecturou que isso dá 6, mas aqui, apesar de a gente conseguir definir x igual a 3, o limite dessa g também vai dar 6, certo? Então, o valor do limite não depende do valor da função no ponto, ok? Vamos agora pensar nesse outro exemplo aqui. Função f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 16 menos 4 sobre x ao quadrado. O domínio dessa função são os valores de x pertencentes aos reais, tal que x ao quadrado é diferente de zero, né? Só que x ao quadrado ser diferente de zero é apenas x ser diferente de zero.
Ou seja, são todos os reais, exceto o conjunto com apenas o zero. Se aqui a gente for fazer o mesmo, não dá para a gente fazer o gráfico, né, inicialmente. A gente vai ser capaz de fazer o gráfico dessa função mais para frente, mas por hora não vamos observar o gráfico, vamos observar o comportamento através de valores, através de uma tabela. Como aqui o termo x está ao quadrado, então independe se eu estou pegando valor positivo ou negativo, ele vai dar o mesmo resultado, tá? Então, eu vou me aproximar aqui do zero, já que eu quero conjecturar quanto é que dá o limite. Como eu não consigo calcular o valor da função no zero, eu vou tentar ver o que acontece com essa função quando x se aproxima de zero, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, x igual a 1, vou pegar x igual a 0,5. Eu vou pegar mais ou menos, porque como eu falei, o termo aqui tá ao quadrado, então não vai fazer diferença. 0,1, vou pegar 0,05, vou pegar 0,01. Vamos fazendo, vou botar aqui a calculadora novamente. Então, né, vai ficar raiz, eu vou substituir primeiro o x por 1, então 1 ao quadrado mais 16, fechar aqui o parênteses das raízes, menos 4, tudo isso dividido, aqui é muito importante não errar nenhum parêntese, tá? 1 ao quadrado. Então, deu, não devia ter feito isso, mas deu 0, 1, 2, 3, 1, 0, e assim vai. Aí, vamos ver para o 0,5. Então, vou botar aqui no lugar do 1, 0,5. Vamos ver. Deu 0,12451. É 0,1. Tô aproximando quanto eu puder do zero. Então, 0,12498. 0,05. 0,12499. 0,01. 0,12499, por aí vai. Então, basicamente, isso aqui é 0,125, certo? É o que a gente pode conjecturar. Eu vou tentar aproximar um pouco mais desse valor, tá? Então, eu vou adicionar aqui uns zeros a esse 0,01 e ver o que acontece. Então, 0,001 deu o que a gente pensava, né? 0,125. Vou botar mais um zero aqui. Aí, deu 0. Se eu adicionar mais outro zero, continua dando 0. Se eu adicionar mais zeros, continua dando 0. Então, ó, quando eu coloco 0,00000001, vai dar 0. E daí pra frente, se eu vou aproximar mais do zero, vai ficar dando 0. Então, a gente fica na dúvida, né? Nesses valores que a gente começou, para você ver que substituir valores não vai nos ajudar, né? Pode dar um indício, mas não vai resolver. Então, como eu comecei a pegar aqui, ó, valores próximos de zero, mas ainda grandes, estava indo para 0,125. Quando eu fui me aproximando mais e mais do zero, foi dando 0. Então, a gente fica com a dúvida, né? Será que esse limite, ele dá 0,125 ou dá 0? Será que é possível que ele ainda dê um valor diferente disso? Então, o que a gente vai aprender daqui para frente são ferramentas
manipulações algébricas que a gente vai conseguir fazer com essa função, tendo em vista que o valor do limite não depende do valor da função no ponto, se a gente fizer manipulações como a gente faz aqui, ó, para sair dessa expressão e chegar nessa, a gente vai conseguir calcular limite de forma mais certa, né? Que não vai nos dar essa dúvida do valor que o limite vai tender, como aconteceu aqui com essa função, tá certo? Ainda indo por essa linha de substituir valores, se vocês considerarem, por exemplo, essa função aqui, ó, seno de π sobre x. Novamente, a função dessa... a gente ainda não viu função trigonométrica, mas é só para a gente ter uma ideia. Aqui também o domínio são os reais menos o zero. Mais para frente eu vou construir com vocês essa função seno com calma. Mas essa função, se vocês pegarem a calculadora, vocês vão observar também um comportamento meio esquisito dela. Se a gente não esboça o gráfico, não trabalha com outros resultados. Se a gente pega, por exemplo, x igual a 1, o valor vai dar seno de π, que é 0. Se a gente pega 1/3, qualquer múltiplo aqui de π, o seno dá 0, né? Não sei se vocês lembram, mas é isso. Se você pega 0,1, vai dar 0. E assim sucessivamente. 0,01 também vai dar 0. Então, a gente pode até imaginar que esse limite, se a gente fizer o limite, quando x tende a 0 da função seno de πx, isso aqui dá 0, né? Tendo em vista que qualquer coisa do tipo 1 sobre n, o valor da função nesse ponto dá 0. E aí a gente faz essa conjectura. Porém, se você pegar... isso vocês botam na calculadora, se vocês quiserem. 2 sobre 5, o valor aqui desse f vai dar 1. Se você pegar 2 dividido por 101, também vai dar 1. Para infinitos valores, a função seno vai assumir, essa função vai assumir o valor 1. Para outros tantos infinitos, o valor menos 1. Então, mais na frente a gente vai ver, por exemplo, que esse limite aqui é um caso de limite que não existe. É impossível calcular esse limite, tá? Então, a gente daqui para frente vai aprender ferramentas para mostrar quando um limite existe e caso ela exista, como a gente calcula. Quando um limite não existe, que é esse caso aqui, e a gente vai abandonar essa forma de tentar calcular através de valores, né? Através de substituição de valores. Uma forma inicial de fazer isso é através do gráfico. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é estimar o valor do limite dessa função constante 5, né? A gente está trabalhando aqui com a função f de x igual a 5. E eu quero saber quanto é o limite quando x tende a 1 dessa função. Então, como a gente fez lá no comecinho, a gente pode esboçar o gráfico dessa função. Vocês já viram como é. Se eu tenho uma função constante, o gráfico dela é uma reta paralela ao eixo x, né? Passando pelo valor aqui, que nesse caso o valor é 5. Então, vamos supor que 5 está aqui. Então, a gente sabe que em x igual a 1, né? Em x igual a 1, a função assume o valor 5. Se eu for pegando valores aqui pertinho do 1, o valor de f sempre é 5, né? Não importa o quão perto eu chegue de 1, o valor da função f sempre é 5, porque ela é uma função constante. Então, provavelmente, esse limite aqui, a estimativa é que ele é 5 também. Então, isso aqui não é coincidência. Uma observação que eu vou colocar como
propriedade que a gente vai construindo daqui para frente é que se eu tenho C uma constante, um número real fixo, como esse 5 aqui, ó, tá? O limite, quando x tende a qualquer valor, que eu vou chamar de A, de C vai ser sempre C. Então, o limite de uma constante é sempre a constante. Só é você observar o gráfico dessa função, tá? Então, nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai considerar alguns exemplos aqui para depois generalizar para algumas propriedades, tá? Então, vamos considerar agora o exemplo em que eu estou querendo estimar o valor do limite quando x tende a 2 da função identidade f de x igual a x. Então, aqui, a função que eu estou trabalhando é a função f de x igual a x. Né? Essa é uma função afim, né? Uma função polinomial do primeiro grau, que a gente já sabe como se faz o gráfico. Então, esboçando o gráfico, a gente sabe que quando eu tenho uma função do primeiro grau, uma função afim, basta que a gente conheça dois pontos em que esse gráfico vai passar. A gente sabe que o gráfico é uma reta. Então, eu sei, por exemplo, que quando x é 0, f de x é 0. E sei quando x é 1, f de x também é 1. Então, passando aqui, né, ligando esses dois pontos por uma reta, eu vou ter que o gráfico de f de x igual a x é essa reta aí. Beleza? Então, o que é que acontece? Quando eu estou pegando valores aqui, o ponto 2, quando x é igual a 2, eu estou associando o valor 2 também, né? Se eu substituo x por 2, aqui vai dar 2. Então, eu percebo o quê? Eu percebo que quando eu vou aproximando aqui os valores do 2, o meu valor de f vai aproximando desse ponto que está aqui. Né? O meu valor de f está se aproximando cada vez mais do 2 também. Se a gente substituir, como estava fazendo antes, vamos observar a mesma coisa, né? Se eu faço, né, x igual a 3, f de x vai ser 3. Se eu faço x igual a 2,5, vai ser 2,5. 2,1 vai ser 2,1. Mesma coisa se eu aproximar do outro lado, né? 1,9 vai ser 1,9. Então, a gente tanto vê graficamente quanto vê uma ideia aqui pela tabela. Então, percebemos que ao aproximarmos o x de 2, o f de x igual a x também se aproxima de 2. Consequentemente, limite quando x tende a 2 de x vai ser 2. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que a gente está substituindo esse valor pelo valor que o x está tendendo. Então, uma propriedade aqui é que o limite, quando x tende a um valor A, a um número A de x, isso dá o próprio A, né? Se eu fizesse x tende a menos 1. Em menos 1, y igual a x dá menos 1 também. Então, quando eu estou me aproximando do menos 1, os valores de f se aproximam do valor menos 1. Se eu estou me aproximando, por exemplo, de menos 3, os valores de f vão se aproximar também de menos 3, ok? E se a gente considerar uma função afim um pouco mais elaborada, né? Que é o caso desse exemplo aqui. Se eu pego f de x igual a 2x menos 3. A gente também já conhece como fazer esse gráfico, porque isso é uma função do primeiro grau. Então, para esboçar, basta que a gente saiba dois pontos, né? A gente sabe, por exemplo, que como b aqui é menos 3, então
a reta corta o eixo y no menos 3, que é o ponto em que x é 0, né? E nesse caso, a reta corta o eixo x no ponto em que isso tudo dá 0, que é o 3 meios. Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, o gráfico dessa função tem essa cara. Ok? Aí, eu quero saber o que acontece quando x tende a menos 1. Para a função 2x menos 3, quando x é igual a menos 1, o f dá quanto? Dá 2 vezes menos 1, que dá menos 2, menos 3 dá menos 5. Aqui eu não... Deixa eu puxar um pouquinho o gráfico para cá. Então, dá menos 5. Como aqui é uma função cujo gráfico não apresenta nenhum buraco, vou falar assim, de uma forma informal, né? Vai acontecer a mesma coisa com o que aconteceu aqui no y igual a x, ó. Se eu vou me aproximando aqui do menos 1, os valores de f vão cada vez mais se aproximar aqui, ó, do 5. Então, quanto mais perto do menos 1 eu chegar, mais perto do menos 5 os valores de f vão estar. Então, limite, quando x tende a menos 1, de 2x menos 3 vai ser menos 5. Que não é uma coincidência que isso, na verdade, é 2 vezes menos 1 menos 3. Isso não vai ser uma coincidência, a gente vai ver mais pra frente. Então, a gente tem como uma observação, aqui eu não vou botar como observação mesmo, que limite quando x tende a de uma coisa do tipo c, x mais b, onde c e b são números reais fixados, né, são constantes. Isso dá c vezes a mais b. Então, no lugar do x aqui, eu estou colocando o valor para onde x está tendendo, ok? Continuando nessa mesma linha e aproveitando para a gente dar uma revisada em função polinomial, vamos considerar a função f de x igual a menos x ao quadrado menos x mais 2, que é essa função que está aqui, e a gente quer saber o que acontece quando x é 0. Se a gente for no mesmo quando x está tendendo a 0. Se a gente for no mesmo pensamento, seria só substituir x por 0, né? Então, daria 2. Graficamente, a gente vai ver que, de fato, é isso que vai acontecer. Se vocês forem observar o gráfico dessa função, vocês vão encontrar, a gente sabe aqui, ó, que o A aqui é menos 1, o B é menos 1 e o C é 2. Então, eu sei que a concavidade é voltada para baixo, porque o A é negativo. Eu sei que ela vai cortar o eixo y aqui no 2, porque é o valor de C, né? E aí você escolhe se você quer calcular raízes, se você como você quer fazer. Aqui, para a gente ter uma informação nova, eu vou ver quanto é que dá o x do vértice, né? O x do vértice é menos b sobre 2a, então isso vai dar 1 sobre 2 vezes menos 1, dá menos 1 meio. Então, o vértice está aqui, né? X igual a menos meio. E como é voltada para baixo, a gente sabe que isso vai ser um ponto de máximo. Ok? Se vocês aí forem procurar as raízes, vocês vão ver que as raízes dessa função são menos 2 e 1, tá? Então, o gráfico ele tem essa cara assim. Vou tentar uma parábola voltada para baixo. Não ficou muito bom não, mas deu para... Vou colocar aqui no GeoGebra para ficar mais bonitinho. Então, quem quiser pode baixar esse aplicativo, né, que é o GeoGebra.
A função lá era menos x ao quadrado menos x mais 2. Vou aproximar aqui, ó. Exatamente o que eu tinha dito, ó, as raízes menos 2 e 1. Corta o eixo y no 2 e o vértice tá aqui, ó, em menos 1, menos meio, né? Pronto. Então, o gráfico é esse aí, que foi o que eu tentei fazer lá no outro pedacinho, certo? Então, o que é que a gente percebe novamente? A gente percebe que aqui eu estou fazendo x igual a zero, né? Então, quando eu estou me aproximando do zero, os valores da função f, tanto pela direita do zero quanto pela esquerda, ou seja, tanto para valores maiores quanto para valores menores do zero, ele vai se aproximar desse ponto aqui, que é o ponto em que a f dá 2, né? É o ponto x igual a zero, f de x igual a 2. Então, a gente vai ter que limite, quando x tende a zero, de menos x ao quadrado menos x mais 2, isso dá 2, que é como eu tinha falado antes, substituir o x pelo valor que está tendendo, tá bom? Então, a gente já deu para a gente ver mais ou menos como é a ideia intuitiva do limite, né? A ideia intuitiva do limite, a gente vai dizer que limite, quando x tende a de f de x dá um valor L, quando a gente aproximar os valores de x de A, aproximar o quanto que a gente queira, a gente tomar esse valor tão próximo quanto a gente queira do ponto A, os valores de f de x, eles se tornem também muito próximos, arbitrariamente próximos do valor L. Então, foi o que aconteceu em praticamente todos esses exemplos, tirando o do seno, e esse aqui que a gente ainda não conseguiu saber quanto é que dá esse limite, né? Porque a gente foi aproximando do zero de uma forma, dava esse valor, e de outra dava zero. Então, até o momento, o que foi mais preciso para a gente foi o esboço do gráfico. Mas nem sempre a gente conhece a cara desse gráfico, né? Que foi o caso desse exemplo. Certo? Então, a definição intuitiva de limite é essa que está aqui, né? A definição intuitiva. Então, vamos ver algumas propriedades para que a gente consiga ter ferramentas para calcular limites sem se prender ao gráfico especificamente. As propriedades são: se eu tenho duas funções f e g, de modo que os limites dessas funções existem quando x tende a A. Então, quando x tende a A, f vai para o valor L1 e a g vai para o valor L2. Então, eu tenho algumas propriedades em relação à operação. Eu sei que o limite da soma das funções vai ser a soma dos limites, ou seja, limite quando x tende a A de f de x mais g de x, isso é limite quando x tende a A da f, mais o limite quando x tende a A da g, desde que esses limites existam, tá? Aqui, o limite do produto vai ser o produto dos limites. Aqui vale também se aqui for menos, tá? Então, se for menos, a gente troca tudo, o mais tudo por menos. Se eu tenho uma constante C e eu estou com limite quando x tende a A dessa constante vezes a função, então isso é a constante vezes o limite da função. Se eu estou com quociente, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, isso é o limite quando x tende a A da f, dividido pelo limite quando x tende a A da g. Desde que esse denominador seja diferente de zero, ok? E, para finalizar, o limite quando x tende a A de f elevado a uma potência da forma m sobre n, com n diferente de zero, e esses números aqui, números inteiros, isso, o limite entra dentro do parênteses. Então, está limite quando x tende a A da f
elevado a m sobre n. Todas essas propriedades nos levam, juntamente com as propriedades que eu comentei antes, nos levam a uma coisa que eu vou chamar de teorema, mas eu não vou demonstrar aqui, porque teorema é um resultado em matemática que a gente precisa demonstrar. Eu vou enunciar como teorema, mas a demonstração fica atrelada àquelas propriedades que eu falei antes, é que se f é um polinômio, então, como a gente sabe que limite da soma é a soma dos limites, a gente sabe que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite, e a gente sabe dessa propriedade da potência, então a gente vai ter que o limite, quando x tende a A de f de x, isso dá o f de A. Ou seja, se eu estou com uma coisa da cara limite quando x tende a A. Um polinômio ele é basicamente uma junção, né, de somas, subtrações, produtos por constante de potências de x, né? Uma coisa da forma an x elevado a n mais a1x mais a0. O que vai acontecer aqui é que no lugar do x eu vou colocar o a, então vai ficar n a elevado a n mais a1 vezes a mais a0. Então, ó, no lugar do x aqui, eu coloquei o a, que é o valor que a função está atendendo. Então, isso é uma observação. Nessa mesma linha, como a gente tem que, para polinômio, calcular limite, é simplesmente substituir x pelo valor do limite, pelo valor qual o limite está atendendo. E a gente sabe que eu tenho essa propriedade para quociente, então eu vou ter que o limite de uma função racional, se f, vou botar assim, se f de x é p de x sobre q de x, com p e q polinômios, né, que é a cara de uma função racional, e q de x diferente de zero. Aqui a gente nem precisa necessariamente isso. Então, o limite quando x tende a A de p de x sobre q de x, isso vai ser p de A sobre q de A, desde que q de A seja diferente de zero. O que é que eu estou querendo dizer com essas duas propriedades? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos fazer esses exemplos? Eu vou, para calcular limites em que tudo funciona direitinho, nesse caso, eu estou com a função racional, é o limite quando x tende a 1 de x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Calcular esse limite, por conta das propriedades, vai ser substituir. No lugar de x aqui, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar o quê? 1 ao quadrado mais 1 dividido por 1 mais 1, que vai dar 2 sobre 2, que dá 1. Essa aqui, como é que eu vou fazer? No lugar, novamente, né? No lugar de x, eu vou colocar 0, que é o valor em que x está atendendo. Então, vai ficar 0 ao cubo, mais 4 vezes 0 ao quadrado, menos 3, dividido por 0 ao quadrado, mais 3. Então, vai dar menos 3 dividido por 3, que dá menos 1. Novamente aqui, né? No lugar de x, eu vou colocar c. Então, vai ficar vai ficar c à quarta mais c ao quadrado menos 1 sobre c ao quadrado mais c, desde que c seja diferente de zero aqui, porque senão o denominador dá zero, né? Por conta da potência também, funções algébricas a gente vai calcular simplesmente substituindo x por o valor que está atendendo. Então, no lugar de x, aqui eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar raiz de 4
vezes menos 2 ao quadrado, menos 3, que isso vai dar raiz de 4 vezes 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 3, que dá raiz de 16 menos 3, que dá raiz de 13. Então, na essência, para funções polinomiais, funções racionais e funções algébricas que não apresentam problema com o domínio aqui, calcular limite é simplesmente substituir x pelo valor que o limite está tendendo, ok? Toda essa definição, essa construção que eu fiz para vocês foi uma coisa intuitiva, né? Então, eu vou apresentar aqui a definição precisa de limite, mas isso é apenas para vocês saberem como é que, em geral, é trabalhado esse conceito de forma formal, tá? Então, a gente tem uma função definida no intervalo aberto, que contém esse ponto A, e a gente vai dizer que o limite quando x tende a da função f é igual a um valor L, quando a gente tiver que o módulo de f de x menos L for menor do que um número positivo que a gente denota por epsilon, essa letra grega, sempre que o módulo de x menos a for menor do que essa letra grega aqui, que é o delta minúsculo, tá? Isso aqui é delta, isso aqui é epsilon. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com definição formal de limite, a gente está trabalhando basicamente com distâncias, né? Lembra que módulo representa distâncias e aí, ao mesmo tempo, intervalo. Então, dizer aqui, ó, que x menos a é menor do que delta é dizer que eu estou considerando aqui um intervalinho. Aqui é a mais delta, a menos delta. Então, eu estou considerando valores de x dentro desse intervalo, e sempre que eu tomo valores de x dentro desse intervalo, vai existir um intervalo. Aqui não é f de a, perdão, é L. Vai existir aqui L menos epsilon, L mais epsilon, vai existir um intervalinho aqui, de modo que o f de x esteja aqui dentro. A gente não vai trabalhar com essa definição formal, tá? Mas é para vocês saberem que quando se trata de uma demonstração de fato de que esses limites dão esses valores aqui, a gente precisaria de uma ferramenta como essa, ok? Então é isso. Esse vídeo foi para vocês terem uma noção do que é a ideia de limite, uma noção intuitiva. A partir de agora, quando a gente for calcular limite, a gente vai usar esse procedimento aqui. E no próximo vídeo, a gente vai ver o que a gente faz quando surgem problemas como, né? Vamos pegar aquele exemplo, limite quando x, como esse aqui. Deixa eu voltar que fica melhor de eu ilustrar. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Quando eu tô com esse limite aqui, né? Limite quando x tende a zero, de raiz de x ao quadrado mais 16 menos 4 sobre x ao quadrado. Quando eu substituo x por zero aqui, vai ficar 0 ao quadrado mais 16, dá 16, raiz de 16 dá 4, 4 menos 4 dá 0 e 0 ao quadrado dá 0. Isso aqui, do jeito que eu escrevi, é maticamente errado, né? 0 sobre 0 é algo que está indeterminado. Então, no próximo vídeo, a gente vai aprender como é que a gente resolve essas indeterminações quando surge um limite. Essas indeterminações, em geral, vão surgir do fato de que o denominador aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, se eu estou com uma função racional, uma função algébrica, o valor que aqui o x vai tender é um valor que não está no domínio da função, tá bom? E aí é onde faz sentido, um sentido maior a gente calcular limite. Então, no próximo vídeo a gente vai ver isso e até o próximo vídeo.